Ok, estamos ao vivo, Carla. Boa noite a todos. Eu já dei as boas-vindas individualmente, mas eu louvo a Deus pela vida do Gessé, do Rayan, da Adelaide, do nosso pastor Jairo, da Priscila, sua linda esposa, do Matias, do Valdir, Rinaldo e o seu Aparecido e o seu Calbi, que reservaram um pouco desse tempo para ofertar ao Senhor, para o adorá-lo, exaltar o seu santo nome e também escutar a sua voz nessa noite, ter comunhão com o seu espírito e comunhão uns com os outros, né? Aqui nesse projeto, que é um projeto do coração de Deus, o projeto Atletas de Cristo, localidade Acre. E nós louvamos a Deus e ficamos muito felizes de nos reunirmos aqui no nome do Senhor para termos esse momento, né? Para experimentar a presença dele e o calor dessa comunhão tão maravilhosa que sentimos quando nos reunimos. Eu sou Carla Adriana, para quem não me conhece, sou esposa do Márcio, eu sou ADC Vôlei há uns 10 anos já, logo que o ministério começou, algum tempo depois, eu já ingressei no ministério, me apaixonei por essa obra evangelística maravilhosa e venho caminhando com esses meninos doidos, doidos por Jesus, já todo esse tempo, e temos contemplado que o braço forte do Senhor tem sustentado esse ministério, sustentado essa liderança, e como equipe de apoio, o Senhor também tem nos motivado, o Senhor tem nos impulsionado para perseverarmos nesse propósito que é anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho por meio do esporte, que tem essa linguagem universal, né? O esporte ele penetra muito facilmente no coração dos atletas, sejam os atletas exponenciais e sejam os atletas peladeiros de final de quadra, de final de semana, né, nas quadras. E aqui nós somos um pouco atípico, né? O CEDA desenvolve um trabalho com os exponenciais por temporada nos clubes, né, de futebol daqui, mas o carro-chefe aqui da nossa região é desenvolver a modalidade nas quadras, onde aquele peladeiro chega para fazer aquele esportezinho de final de semana e aprove a Jesus usar o braço desse ministério aqui na nossa localidade para ganhar esse desportista que ninguém vê, que não tem fama, mas que o céu vê e deseja salvar. Então, a nossa isca é a bola, né? Nós nos fazemos de atleta para ganhar os atletas ou os simpatizantes, e esse ministério tem sido muito bem sucedido, porque pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor tem convencido o coração de muitos, entrando na quadra e alcançando a muitos, muitos que jamais chegariam a uma igreja convencional. Então, esse é o nosso Deus, que nos amou a humanidade de tal maneira que deu seu filho unigênito, né, seu primeiro filho, para que todo aquele que nele creu, ele era único, Jesus era único, seu único filho. E aprove ao Senhor ofertar esse filho, porque nos amou de uma forma tão imensurável, tão incompreensível pela nossa mente limitada, que deu de dar o seu único filho para morrer numa cruz, numa morte vergonhosa, preparada pela lei dos homens para ladrão e salteador. O Senhor deu o seu filho unigênito, que nunca pecou, para pagar o preço pelo pecado e nos absolver de uma sentença condenatória de morte eterna. Esse é o amor de Deus por mim, por você, pela sua família, pela humanidade. E o Senhor espera, né, que aqueles que são dele ouçam essa mensagem e desperte e venha para os seus braços, né? E talvez hoje seja o seu grande dia, aquele que o Senhor vai te tocar de forma diferente, vai entrar no teu coração de uma forma especial,
através desse trabalho tão simples, mas tão poderoso, porque o poderoso Deus está conosco e a sua poderosa palavra, cantada ou ministrada, alcança os corações de uma forma tão profunda e tão íntima, que é capaz de transformar, né? Transformar as nossas vidas. Então, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos e quero convidá-los a orar inicialmente para abrir esse trabalho adorando e louvando o Senhor através das nossas orações. Deus é simples, ele não se impressiona com palavras, ele se impressiona com um coração arrependido, quebrantado na sua presença, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como convém mesmo. A palavra diz isso, mas ele que sonda os nossos corações e sabe do que nós precisamos, assim diz a sua palavra, ele intercede quando oramos entre nós e Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele, o Espírito Santo, está aqui para interceder nessa hora, conhecendo o teu coração e a tua necessidade, e ainda que você não tenha palavras para expressar nessa hora, o Senhor conhece e ele faz essa intercessão e essa obra, porque ele tem a palavra perfeita diante do Pai, o nosso Jesus. Amém? Feche seus olhos agora e vamos adorar a Deus com as nossas orações. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nessa hora. Exaltar o teu santo nome, Senhor. Glorificar, Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nome que está acima de todo nome e que um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é o Senhor do universo, o Rei dos reis. Deus, e nós que já te conhecemos, podemos exaltar-te, ó Deus, te dizendo, Senhor, aqui na beleza da tua santidade, como pobres pecadores que somos, mas o Senhor nos reconciliou para essa hora, Senhor, para nessa comunhão nós nos alegrarmos com a tua presença e te exaltar, Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Rei, nós te amamos, o Senhor é o nosso Deus, soberano Pai, Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E nós, exaltando-te dessa forma, nos colocamos na tua presença nessa hora, para te dizer, ó maravilhoso Deus, que nós dependemos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, conscientes da nossa inoperância para as coisas divinas que procedem de ti, da nossa insuficiência, te clamamos nessa hora que o Senhor seja conosco, usando a boca do pastor, usando a Priscila nesses louvores, Senhor, com unção que vem do teu trono, usando a palavra que ele vai ministrar para alcançar o nosso coração necessitado, Senhor. E nós te pedimos que ninguém, nenhum dos que estão aqui, Senhor, saia sem ser abençoado, Senhor, pela tua presença e pela tua ação. É em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Deus. Amém. Amém. Eu quero, antes de passar para o pastor, ler o Salmo 105, que diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome, tornem-se conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízes dos seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém? O salmo todo é muito lindo, mas nós vamos parar por aqui para fazer o que ele nos manda nos 3 primeiros versículos. Cantemos louvores ao nosso Deus, cantemos,
Gloriemos-nos através da nossa canção nele. Nesse momento, eu convido o pastor Jairo para fazer, e a Priscila, para fazer esse tempo de louvor, gratidão e adoração ao Senhor. Está com o Senhor, pastor, a bola. Boa noite, irmãos queridos. Muita alegria, estamos aqui recebendo esse convite da nossa irmã Carla, os nossos irmãos atletas de Cristo, dos quais eu faço parte desse grupo. E com muita honra, muita alegria, estamos aqui nessa noite, segunda-feira, para continuar a nossa adoração, o nosso louvor, que a gente vem fazendo desde ontem, né? Domingo na igreja. E hoje, segunda-feira, nós estamos de novo aqui, louvando o nome do Senhor, com os nossos irmãos que estão presentes. E é uma alegria para nós, é uma satisfação poder dividir esse momento de louvor, de palavra com vocês. Eu quero cantar com a Priscila 2 louvores. Esse primeiro louvor é um louvor que a gente está gostando muito de cantar na igreja. Todo culto o pessoal pede esse louvor. Eu já estou até com os dedos cansados de tocar essa música, mas essa música é muito bonita. Depois que a gente pegou gosto por ela, é muito boa de cantar e a gente sente que está adorando a Deus de verdade e a gente se sente muito edificado. Vamos louvar. Posso estar quando o homem choveu, viu a sede que havia em mim. Me forneceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pra pedir, depois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já me Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. a pedir, depois tenho sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já senti falar. A minha esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Salvador, tenha minha esperança, a fonte da vida que me encontrou. É só onde Deus, o Messias, o meu Salvador. A pedir de Deus, eu quero mais buscar em outras coisas. Não preciso me sente saciar. Não preciso de falar. A pedir de Deus, eu quero mais buscar em outras coisas. Precisa ele voltar, preciso ser Uma vez que eu já não tenho falar. A fonte da vida que me encontrou. É só de Deus, o Messias, o meu Salvador. A fonte da vida que me encontrou. É só de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor. Pastor, eu vou pedir, o Sender também ouviu aí do outro lado, do lado dele aí, que o senhor precisa aumentar um pouquinho mais o volume Não é o volume, Carla. Eu acho que é a função, pastor, do teclado, eu acho que desabilitou ela novamente. A gente estava ouvindo só a voz sem o teclado. O senhor vai ter que cantar de novo a canção que a igreja está cantando há mais tempo, o senhor vai ter que cantar ela de novo agora para a gente. Eu acho que aquela função, Sender, aquela função lá do ruído tem que tirar. Isso. A gente fez um teste, Rinaldo, antes, só que eu acho que ela habilitou. Eu já havia feito a mudança, mas ele teimou e voltou. Isso, é porque o senhor saiu e o senhor voltou, aí eu acho que ele desabilitou. Agora está ouvindo o piano e a voz? Agora sim, perfeito, pastor. Vai ter que cantar de novo, pastor.
Deixa eu cantar só um pedacinho, então, sem repetição, para que vocês ouçam, porque o piano é muito bonito. Eu acho que a gente fez muita coisa aí errada, então, porque imagino que sem um instrumento ficou só as vozes. E aí qualquer desafio não apareceu muito, né? E agora, bem? Vamos corrigir. Estão ouvindo bem o piano agora? Estamos, pastor, agora está bem. Então, um pedacinho de novo, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Tá lindo, pastor. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ame de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ame de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar Em outras fontes não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pode orar, meu bem, por nós. Amém.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome, Deus, porque Tu és o Deus de maravilhas, o Deus que nos enxerga, ó Deus. Nós estamos sedentos de Ti, ó Pai, nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ele venha transbordar nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus. Que o Senhor venha usar o Teu servo, que através da Tua palavra hoje nós possamos ser edificados e que não venhamos sair daqui, ó Deus, da mesma forma com que entramos, ó Deus, mas que possamos transbordar do Senhor. Ó Jesus, que a nossa sede por Ti a cada dia venha ser maior, Pai. Nos ajuda, Deus, a estar diante de Ti todos os dias, Senhor. Que nós não venhamos olhar nem para um lado nem para o outro, Deus, mas que o nosso foco venha ser o Senhor. Que Teu nome, Deus, venha ser glorificado nas nossas vidas, ó Deus. Que a nossa vida, Pai, venha testemunhar do Senhor para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. As águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Marcado por quem nunca perdeu batalhas, Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti. Nós servimos ao Deus poderoso, que vai prover de novo. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, Pois estás comigo, Tu estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou marcado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti. Vivo do que tenho, irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti.
cantar assim. Tem porquê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, minha irmã Carla. Glória a Deus, aleluia. Fomos ricamente abençoados, meu Deus, com esse louvor que tocou nossos corações. Quero aproveitar e dar as boas-vindas à Claudinha, que entrou agora, né, há pouco. A Cosma, sejam muito bem-vindas. E o meu esposo também, eu acho que ele entrou lá do pronto-socorro. Eu não falei para vocês na minha apresentação, porque a gente fica nervosa e eu terminei esquecendo, mas esse príncipe que está ali é o meu esposo, o Márcio, ele é capitão da modalidade vôlei, que hoje está funcionando. Aí, meu lindão, ele está funcionando, ela está acontecendo essa modalidade lá na igreja do pastor Jairo, naquele espaço maravilhoso, naquele campinho. Deus tem, assim, visitado pessoas com a sua palavra, eu creio, pelos olhos da fé, Deus está fazendo maravilhas naquele lugar. E aí, eu quero agora, com muita reverência ao Senhor, né, passar para o momento da reflexão da palavra. Ele também é o pregador dessa noite, que Deus possa usar, como a Priscila já orou e a gente já disse amém, o servo dele com graça, né? Com graça, com poder, com unção, para trazer a mensagem aos nossos corações. Está com o Senhor, pastor. Amém, minha irmã. Eu não procuro demorar-me, vou ser bem sucinto na questão do tempo, mas eu gostaria muito que você não saísse daí, que você ficasse uns 10 minutinhos comigo aqui, que eu quero dividir com você essa palavra. Quem tem Bíblia pode ler comigo no livro dos Juízes, livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 6. Na verdade, capítulo 2, capítulo 2, Juízes 2, Juízes no capítulo 2, versículo 6, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O versículo 10 de Juízes 2 diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor,
nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, eu estudei o livro de Juízes recentemente, que eu tinha que pregar domingo passado, no outro domingo da semana passada, em Juízes, falando sobre Gideão. E eu quis dar uma estudada, fazendo um panorama em todo o livro de Juízes, antes de pregar sobre Gideão. E encontrei esse texto que eu pensei assim, esse texto dá uma pregação. Então eu sempre, quando estou lendo a Bíblia, e eu vejo que tem um texto que eu sinto que pode ser muito útil para falar como uma pregação, então eu já marco ali, faço uma cruzinha, e ali eu sei que quando eu for voltando na Bíblia, ali por onde eu li, está marcada a cruzinha no lugar onde ali potencialmente vai sair um dos sermões, uma das mensagens que Deus usa a gente. Então aqui eu vi uma mensagem maravilhosa, primeiro que para a minha vida, e depois para a vida de todo o povo de Deus, essa mensagem. Essa mensagem de hoje à noite começa pelo final. Começar pelo final, quando a Bíblia diz no versículo 13, Juízes 2:13, que deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal era o deus da fertilidade e Astarote era a deusa da fertilidade. Então, o povo de Deus esqueceu de Deus, esqueceu do que Deus fez, esqueceu das vezes que Deus livrou, das vezes que Deus supriu as necessidades, das vezes que Deus trouxe resposta quando não tinha resposta, das vezes que eles estavam desesperados por uma saída, estavam sem saída e Deus foi a saída para eles. Esse povo esqueceu que esse Deus sempre foi o Deus que livrou o seu povo, mesmo o seu povo sendo incapaz de vencer os grandes inimigos que se levantaram, numerosos inimigos que se levantaram, e sempre o povo de Deus, por menor que fosse o povo de Deus, por menos instrumentos de guerra, poderio bélico que o povo de Deus tivesse, o povo de Deus era vencedor, porque o Espírito de Deus estava com esse povo, a modelo de Davi com Sansão, de Davi com Golias, a modelo de Sansão com os filisteus. Então, quando o poder de Deus chegava em um desses homens de Deus, fazia e acontecia. Então esse povo esqueceu disso e passou a adorar um Deus de pau e de pedra, um poste ídolo chamado Baal e Astarote. E a pergunta que eu faço é: por que esse povo passou? Por que esse povo passou a adorar deuses que de fato não são Deus de verdade? Primeira coisa que eu encontro no texto, irmãos, é que esse povo perdeu a referência. Esse povo não tinha uma referência. Olha, o versículo 7 diz que enquanto Josué e a sua geração viveu, o povo serviu a Deus. Olha que lindo isso. Olha como é forte isso. Aquela geração de Josué não dava mole, não. Aquela geração de Josué tinha raízes bem profundas. Aquela geração de Josué, juntamente com Josué, foi uma geração de servos de Deus de verdade, de crentes de verdade,
de gente que acreditava em Deus de verdade, entregava a vida em nome daquilo que acreditava. Então isso era referência para aquele povo. Por quê? Porque esse povo, essa geração de Josué, era a geração que viu os grandes feitos de Deus, então não podia negar. Era a geração que provou dos livramentos do Senhor. Foi a geração, irmãos, que entrou na terra prometida. Aquela terra que foi prometida a Abraão, aos patriarcas. Esse povo, essa geração de Josué é a geração que agradou muito a Deus, porque em nenhum momento eles adoraram aos deuses das outras nações. Por quê? Porque eles tinham referencial que era Josué. Porque eles tinham referencial que era aquela geração de Josué. E eu passei a tarde hoje pensando, depois que a Carla me convidou para ministrar, e hoje o Márcio, de manhã, o maridão da Carla, ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, não se esqueça que hoje à noite o senhor vai ministrar lá na live dos atletas. Então eu fiquei pensando, Carla, que responsabilidade que nós temos nos nossos dias. Que responsabilidade que nós temos, a mesma responsabilidade de Josué. Eu fico pensando, irmãos, para quem que nós vamos passar o cajado daqui a um tempo? Quando ficarmos bem velhinhos, sem podermos mais falar, ou quando o mestre nos chamar para a glória, quem vai assumir a Atleta de Cristo? Quem vai assumir a igreja presbiteriana? Quem vai assumir a igreja batista? Quem vai assumir a igreja sem nome, a igreja de Jesus na terra, a igreja de Cristo? Quem vai assumir? Não estou falando de denominação, eu estou falando do cristianismo na terra. Que grande responsabilidade nós temos. Será que nós vamos conseguir passar isso que sentimos quando adoramos, quando cantamos? Será que nós vamos conseguir passar para essa nova geração a leitura bíblica como regra de fé e prática? Será que a gente consegue passar para essa geração a importância do momento de oração, do culto doméstico? Será que a gente vai conseguir passar para essa geração a honra de ser um servo de Deus no meio da sociedade ímpia? Será que a gente consegue passar para essa geração? Será que a gente consegue motivá-los, irmãos? Diz a Bíblia que enquanto viveu Josué, o povo serviu ao Senhor. Mesmo depois de Josué falecido, aquela geração, enquanto durou aquela geração, o povo serviu ao Senhor. Mas aí vem o versículo 10, que diz que quando essa geração foi congregada a seus pais, quando essa geração morreu, essa geração de Josué, que veio outra geração após, que se levanta outra geração, diz que eles não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, por isso, por causa disso, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo é que o povo peca porque não tem um referencial. Eles precisam de um referencial. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque vocês não estão vendo Cristo. Vocês não podem vê-lo, mas olhem para mim. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, e se vocês forem meus imitadores, serão também de Cristo automaticamente. Então as pessoas na terra precisam de referência. E você, meu irmão, que está aqui nessa live, nessa transmissão, nesse culto, nessa reunião santa, sagrada, consagrada, você faz parte dessa geração de Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei que preço que ele pagou para dizer isso e firmar isso, sabe, na sua casa, na sua família. Imagino que não tenha sido fácil, porque nem sempre o filho do pastor quer ser pastor também. Nem sempre o filho do crente quer ser crente também. Mas Josué afirmou e disse: farei tudo que for possível, que não for, eu vou lutar para conseguir, porque a minha casa servirá ao Senhor. Então esse é um cara de fibra, esse é um cara firme, esse é um pai que não dá só a faculdade para o filho, ele é um referencial cristão.
Esse é o pai que não dá só o iPhone, os melhores telefones, os videogames, os melhores tênis, as melhores roupas, a melhor escola, às vezes, muitas vezes particular, cara, a melhor faculdade, muitas vezes paga centavo após centavo do pai. Não é só isso que o nosso filho precisa. Ele precisa urgentemente do referencial cristão que está em mim, que está em você. Então, a primeira coisa, o povo peca e o povo adora Baal, ainda hoje. Por quê, pastor? Porque não tem referencial. Porque tem muita gente que é crente, que deixou de ser referencial, não tem mais tempo para ser um referencial. Segunda coisa, irmãos, o povo peca e adora Baal, sabe por quê, irmãos? Porque o povo não é ensinado. Não é ensinado. Tem uma geração se levantando aí, que está ouvindo 24 horas por dia sobre tanta coisa. Tem uma geração que está sendo bitolada pelos costumes do mundo. Aquilo que Paulo chamou de forma. Não vos conformeis com este século. Conformar, entrar numa forma. Eu, quando ouvi essa palavra, não se conformar, era quando a pessoa não se contentava com a perda de alguém. Aí alguém dizia, o fulano não está conformado. Ou quando alguém, quando alguém conseguia sobreviver muito bem à perca de um ente querido, eu ouvia os parentes da minha mãe falarem assim, o fulano está conformado pela morte da fulana, do fulano. Então eu aprendi essa palavra errada. Na verdade, a pessoa está contente, ela se contentou com a situação, mas conformar é outra coisa. Conformar é você entrar no formato. Conformar é você entrar na forma, como tem a forma do pudim. Do mesmo jeito da forma sai o pudim. Quando você tira o pudim da forma, fica daquele jeito lá, porque ele entrou num formato. Meus irmãos, nós somos a contracultura. Meus irmãos, nós estamos muitas vezes nadando contra a maré, e não é fácil, a gente precisa de companhia. É por isso que eu me alio e me agarro aos atletas de Cristo, aos meus irmãos pastores que querem ser meus amigos, porque nem todo pastor é amigo. Às vezes o pastor está muito ocupado. Por um momento de oração, a 2, a 3, a 4. Às vezes nós precisamos de amigos para caminhar, porque nós somos a contracultura e nós temos que unir forças contra a cultura, contra a maré que está vindo muito forte contra nós. O mundo tem a sua cultura. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí nós estamos muitas vezes ensinando o quê para os nossos filhos e ovelhas? Isso me preocupa. Isso me preocupa porque nós temos que gastar tempo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho que gastar tempo com eles. Gastar tempo com eles. Eles têm internet que tem um monte de porcaria que eles estão ouvindo todo dia. E tem que ter cuidado. Tem muita coisa boa? Também tem, mas tem muita coisa ruim que às vezes a gente precisa estar dizendo, você sabe, você lembra que isso é errado. Você não se acostume com isso, porque no muito falar que uma coisa que é errada, que é absurda, mas de tanto ouvir aquilo vai se tornando um costume e daqui a pouco isso se torna natural. Mas existe aquilo que é errado e existe aquilo que é certo. Então diz a Bíblia que havia um povo, uma geração que nasceu, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fez. Então fizeram o que era mal perante o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem um erro na geração de Josué. Tem um erro na geração de Josué. A geração de Josué foi um modelo muito lindo no seu tempo, mas não ensinou a geração futura. Não ensinou a geração futura. Eu estava pensando que eu toco teclado, piano na igreja. Eu canto com a minha equipe de louvor, minha esposa, meus irmãos. Eu prego. E esta semana veio uma moça da igreja e disse, pastor, o senhor quer ajuda? O senhor pode me ensinar a tocar esse piano? E aí o senhor descansa mais. E eu aprendo a tocar também. Eu disse, minha filha, que ideia boa que você arrumou. Então nós vamos abrir aí umas aulas só para o pessoal da igreja, que eu não tenho tempo para abrir para a comunidade em geral, por enquanto. E quem sabe não são vocês que vão ensinar a comunidade em geral. Eu ensino para vocês, vocês ensinam a comunidade. Vamos fazer discípulos.
Vamos fazer discípulos no instrumento musical. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa fazer discípulos. Não somente pelo fato do crescimento, mas fazer discípulo porque a gente não pode fazer falta quando a gente falta. O pastor faltou, meu Deus do céu, está faltando gente na voz, está faltando gente lá no piano, está faltando gente lá para pregar. O pastor, quando falta, faz um buraco medonho na igreja. Isso está errado, isso não pode ser. Isso para uma pessoa que ouve é até agradável. Nossa, como eu faço falta, não. Mas o líder não pode fazer falta. Porque a obra não pode viver só por causa do líder, ele não pode ser insubstituível. Então tem que fazer discípulo. Aquela geração que nasceu depois da geração de Josué não sabia nada sobre Deus, nem conhecia, não tinha talvez livro escrito, nada que pudesse disseminar tudo que Deus havia feito no meio deles para aquela geração nascer com todo respeito. Eles não passaram o cajado como deveriam passar. A terceira coisa que eu aprendo, irmãos, e encerro, aqui na palavra do Senhor, em Juízes, no capítulo 2, irmãos, é que esse povo adorou Baal e esse povo abandonou ao Senhor, em primeiro lugar, porque eles não tinham referencial. Em segundo lugar, irmãos, porque eles não fizeram discípulos, né? E em terceiro lugar, porque eles se permitiram influenciar. Se permitiram influenciar. É só você olhar no versículo 12. Olha só no versículo 12. Diz assim, olha, escute aí. Eu estou encerrando aqui, escute aí. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, olha aí agora, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Que deuses são esses? Deuses das gentes que havia ao redor deles. É gente que não influencia, mas é influenciada. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Certa feita disse Mahatma Gandhi, que foi um grande líder religioso, mas não era cristão. Gandhi falou certa feita, eu não sou cristão, mas eu admiro o cristianismo. Eu admiro. Mas o problema do cristianismo são os cristãos. Em outras religiões você vê que aqueles que são fiéis daquela religião, eles dão a própria vida por aquilo que eles acreditam. Mas os cristãos não são assim. Então o problema do cristianismo que Gandhi via não era o Cristo. Ele disse: o Cristo é lindo, o seu ministério é lindo, é tudo muito lindo, mas o problema do cristianismo são aqueles que seguem o cristianismo, os cristãos. E hoje, quando eu estava pagando um serviço de um mecânico, ele disse assim para mim: pastor, eu sei que tem muito mecânico ruim. Ele estava comentando sobre isso, e eu disse: aí, tem muita gente que diz que nenhum pastor presta. Aí ele disse assim: pastor, as pessoas falam isso mesmo. Agora eu perdi um dinheirão, porque tinha vários crentes me devendo, e inclusive alguns da minha igreja, que eu fazia parte. Aí eu comecei a cobrar, e eles ficaram muito chateados comigo. Ficaram com muita raiva de mim, uns deixaram de falar comigo, porque eu não podia, um irmão da igreja, estar cobrando um serviço. Eu acho isso um absurdo, que tem crente que compra e não paga. Eu acho um absurdo que tem crente que não influencia, mas é influenciado nas palavras, na forma de falar, nos jargões que parece que agora não tem nada a ver, mas algumas gírias que remetem muitas vezes até situações de gangue, de crime e coisas tal. Parece que não existe mais verdades absolutas, parece que isso é uma coisa que não há mais um preço que se paga por defender uma coisa que é verdade. Não, isso aqui é o certo, isso aqui é certo. Não, isso aqui é errado, não faça mais. Nós estamos cedendo muito, irmãos. Como cristãos na terra, nós estamos cedendo muito, nós estamos paz e amor, nós estamos simplesmente cedendo para ficar de bem com todos. Mas o próprio Jesus falou: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada, eu vim para separar. Eu não vim para você bajular o ímpio e querer ser agradável para ele, eu quero que você influencie,
porque talvez até você perca a amizade quando está influenciando, mas na hora que o ímpio precisar de Deus, de verdade, ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de você, ele vai se lembrar de mim, que naquele dia eu o contrariei, porque ele estava errado. E um dia que estiver no vale, passando uma angústia terrível na vida, ele vai lembrar de mim, que fui um referencial cristão de Deus na vida dele. Ele vai me ligar, ele vai procurar onde eu estou, porque ele sabe que em mim há palavras verdadeiras, e a Bíblia diz, a verdade libertará. Então, meus irmãos, a gente tem certa culpa no fato de que muita gente está adorando a Baal. Por que muita gente está adorando a Baal? Até hoje, pastor, mas hoje não tem uma igreja que adora Baal. Gente, tem muita gente adorando Baal. Baal, o Deus da fertilidade, tem muita gente adorando isso, o sucesso, a busca pelo sucesso a qualquer custo, a busca pelo sucesso em todas as áreas, mas não está preocupado com o céu, não está procurando sucesso espiritual nenhum. Então tem muita gente adorando Baal muito perto de nós. Tem muita gente adorando Baal, talvez em nossa família. Tem muita gente adorando Baal bem pertinho de você, e você talvez não esteja percebendo, mas adoram a Baal porque não tem referencial. Que talvez eu e você não estamos sendo o referencial que a gente era para ser. Estão adorando a Baal porque não foi feito discípulo, não se passou de uma geração para outra a mesma garra, a mesma ousadia de servir a Deus. Aqueles crentes que tinham raízes bem fincadas e profundas em Deus, na sua palavra, e não abriam mão por nada. Muitos adoram a Baal ainda hoje porque são influenciados e não influenciam. Então, a gente tem uma grande responsabilidade e a gente precisa continuar tendo a alegria de ser da geração de Josué, daquele povo que serviu ao Senhor na terra. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê ousadia para você sempre defender a sua fé, com toda a força da sua alma, que você defenda a sua fé, a sua alegria de servir a Jesus, sem vacilar, sem achar que estão te desprezando. É você quem tem. É você quem tem as palavras de vida. É você quem tem a fonte que está em você. É você quem tem a água da vida. É você quem é a luz do mundo. É você quem é o sal da terra. Portanto, seja feliz como um cristão e fique feliz por ser essa geração chamada por Deus nesse tempo. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém, amém. Louvado seja Deus por essa palavra tão maravilhosa, tão incisiva, né? Que alcança os nossos corações, que nos confronta, que nos chama a um despertamento para o propósito, o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida dos filhos, para a vida daqueles que ainda não tomaram sua decisão com Jesus. E nessa noite nós vamos orar por isso, por essas três coisas. Nós precisamos pensar nas gerações futuras, não só na geração futura ministerial, nos sucessores ministeriais, mas naqueles que ficarão após nós aqui nessa terra, que potencialmente são agentes de transformações, porque estão dentro da nossa casa e podem ser influenciados por nós, que estão ao nosso redor no local do trabalho e podem ser influenciados por nós. E eu fiquei impactada para a minha vida. Nessa noite, eu peço que todo mundo pense como que você tem encarado esse tema que foi exposto aqui para nós nessa noite, pessoalmente, individualmente, sem olhar para o outro, sem olhar se o outro está fazendo ou não, mas individualmente, porque quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós abrimos o coração para Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus,
E como filhos de Deus, aqui nessa terra, como que nós temos cuidado das coisas do Pai? Como que nós temos nos posicionado diante dessa missão tão maravilhosa que Jesus deixou para a sua igreja fazer aqui nessa terra? Então, nós vamos orar por isso agora e pedir que o Senhor nos ajude. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra, Senhor, inspirada pelo teu Espírito, que alcança os nossos corações nessa noite de uma forma tão confrontante e tão poderosa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para essa palavra e deixar que ela frutifique em nosso coração, meu Deus, de forma que nós venhamos mudar de posicionamento, mudar de atitude, Senhor, diante dessa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, primeiramente, a ser uma referência do Senhor nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, ó Deus, as pessoas olharem para nós e verem Cristo através das nossas vidas. Que nós possamos ser sal e luz nessa terra, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que as pessoas, Senhor, vejam Deus em nossas atitudes, que nós possamos, na nossa casa, Senhor, manifestar o teu caráter, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu amor. E por onde quer que nós andemos, Senhor, que essa água que nos lavou, Senhor, que nos transformou, possa, meu Deus, se mover e fluir do nosso interior como rios de águas vivas, saltando, Senhor, do nosso interior, Deus. Porque um dia, Senhor, como nós cantamos, Senhor, nós tivemos uma sede, Deus, que nos levava para o pecado. Mas o Senhor veio como essa água viva, Senhor, e saciou a nossa alma. E Deus nos fez novas pessoas, o Senhor é aquele que transforma. E transformado, Senhor, nós precisamos prosseguir, te conhecer e fazer a tua vontade. Deus, que nós possamos crescer, Senhor, a estatura de varão perfeito, de mulher, meu Deus, Deus, transformada, referência para outras mulheres, para os seus filhos, que os homens que aqui estão, Senhor, sejam cheios do teu Espírito, íntegros, retos diante do Senhor, que não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que tomam posição de sacerdote no seu lar, de líderes, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a ser referência na nossa família, no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, a compreender que a referência estabelece as gerações futuras, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus nos ajuda, Senhor, a sendo referência, a cumprir com o teu chamado, que é fazer discípulo, é pregar o evangelho, é, Deus, ganhar almas para ti. E uma vez que essas almas, Senhor, se convertam dos seus maus caminhos, o Senhor nos ajude a discipular, Senhor, a ensinar esse povo, Senhor, a tua palavra, levá-los ao batismo, levá-los, meu Deus, à compreensão, Senhor, dos teus ensinamentos. Ai, Deus nos ajuda a investir tempo, estamos tão apressados, Senhor, correndo de um lado para o outro. E temos esquecido, Deus, que um dia alguém investiu nas nossas vidas. Um dia alguém parou para nos evangelizar, para nos ensinar, pagou um preço para andar conosco, Senhor, até nós firmarmos os nossos pés. Nos ajuda, Senhor, a fazer discípulos, a pagar um preço também de investir em pessoas, porque, Senhor, é ensinando, andando pelo caminho, é junto, Senhor, nessa caminhada, Deus, que o Senhor vai formando outros discípulos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, que nós não venhamos nos amoldar, Senhor, ao mundo, Senhor, a esse ativismo terrível que consome todo o tempo, Senhor, e não deixa tempo para nada, Deus, para cumprir os teus propósitos e a tua missão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser influência, Deus, poderosa
pelo teu Espírito aqueles que estão à nossa volta. Quantos crentes, Senhor, têm falado como o mundo, têm se portado como o mundo, têm se vestido como o mundo, Deus. Ninguém quer seguir porque as pessoas dizem que no mundo está até melhor do que na igreja, Senhor, porque a igreja não faz mais a diferença, os filhos não são mais parecidos com o pai, eles querem tomar outras formas, buscando outras aparências. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tomar posição, a pegar essa palavra hoje, Senhor, e fazer a diferença, Senhor, a sermos, Senhor, referências de Deus nessa terra. Ah, Senhor, gastar o nosso tempo no propósito certo, fazendo a coisa certa, que é cumprindo a tua missão, fazendo discípulos para ti, e sermos pessoas influenciadoras e não influenciáveis, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, te agradecendo pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, que ministra aos nossos corações diante dessa necessidade, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Ah, queridos, que palavra maravilhosa. Agradeço ao pastor Jairo, que doou um pouco do seu tempo. Hoje é a folga dele. Dia de segunda-feira ele descansa, né? Mas ele disse para mim que ele ia vir e tinha certeza que ele ia ser edificado nesse tempo de descanso. E é assim, quando nós nos dispomos a servir, o Senhor refrigera a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Pastor, muito obrigada, Priscila, muito obrigada, eles até se produziram, estavam lindos, né, para sair na live. Obrigada por todo o zelo, pelas canções, e a vocês que participaram nessa noite, que o Senhor possa continuar falando aos seus corações por toda a semana, refletindo, trazendo luz através dessa palavra, né? E que nós recebamos com o coração aberto e de bom grado, mas não para permanecer do mesmo jeito, mas para fazer a diferença aqui nessa terra. Eu agradeço a participação. Não sei se o Sender vai querer falar alguma coisa antes de desligar a gravação. Foi linda a palavra, valeu a pena, Sender. Amém, Carla. Não apenas louvar, agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo, né? Nosso capitão desde 2014 aí, ainda em Senador Guiomar. Deus, ele tem nos abençoado muito com a presença dele. E todas as vezes que o pastor recebe realmente a questão do convite, que não é um convite, uma convocação, né, pastor? Quando recebe uma convocação, ele atende chamado. Ele só não atende realmente se ele tiver algum compromisso já marcado, e até com um compromisso marcado, como ele tinha hoje, que eu sei, lá em Senador Guiomar, né, ele consegue nos atender, então nosso coração se alegra muito. E, pastor, antes do senhor encerrar, eu não sei se é possível o senhor dar uma palhinha que a Deise está pedindo para o senhor cantar. Ela quer pedir uma música para o senhor poder fechar. Oi, pastor, escolhe aí uma das nossas. Ah, Deise, eu acho que é bom você escolher, Deise. Eu posso escolher? Pode. A luz, né? A luz, pastor. Que a gente cantou sábado lá no campo. Pode ser outra? Pode. Autor da minha fé. Essa é difícil, hein? Ah. Ela só tá pedindo música difícil, gente. Ah, pastor, então eu vou pedir. Então cante pra gente: a minha casa é casa de oração. Como é que é essa? Minha casa é casa de bênção, casa de oração. Amor, vem cantar aqui, que a Deise está pedindo. A Deise está pedindo, quando a Deise pede, a gente canta. Casa de oração. Quando a gente senta
para cantar juntos, a gente puxa as músicas mais antigas e são tão gostosas, porque essas músicas têm uma letra muito bonita, né? Então vamos cantar a Casa de Oração. Você achou a letra aí, meu bem? Achou a letra aí? Cadê a letra? Hã? Minha casa é casa de bênção. Assim a gente acha. Deus transforma o meu lar para a tua honra, para glorificar a tua presença. Traz de volta a tua paz, eu pagarei o preço que preciso for, mas não te deixarei. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus para sempre. Deus transforma o meu lar para a tua honra, para glorificar a tua presença. Traz de volta a tua paz, eu pagarei o preço que preciso for, mas não te deixarei. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu e a minha casa serviremos
para sempre. E é muito o que Josué falou, né? Porque a irmã Deise pediu 2 canções que a gente não pôde atendê-la, mas essa canção é realmente a canção que fala do que Josué disse: eu e a minha casa serviremos a Deus.